Olá a todos. Muito bom dia e muito bem-vindos a esse webinar da Chemi Union, realizando junto com apoio da ABC. Eu sou Mariana Yamamoto, gerente de marketing e produtos de cuidados com a pele na Chemi Union. E hoje a gente vai dividir aqui um assunto bem interessante, um mecanismo diferenciado para clareamento da pele. Então, eu estou aqui dividindo a minha tela. A gente vai falar um pouquinho sobre upcycling celular para uma pele mais radiante. Quando a gente busca normalmente produtos no mercado para o clareamento da pele, buscamos soluções para a hiperpigmentação provocada pelo acúmulo de melanina. No entanto, há um outro tipo de pigmento, conhecido como lipofuscina ou pigmento do envelhecimento, que causa também o tipo chamado de mancha senil. Então, trabalhar nesses dois tipos de pigmentos é importante quando a gente está falando da mancha da idade, né? Não focar somente em melanina, mas também na lipofuscina. E o mecanismo é totalmente distinto, por isso a importância de compreender mais a fundo como eliminar, como realizar esse upcycling celular. O que seria o upcycling celular? O upcycling celular é o estímulo de processos de reciclagem de componentes já velhos e disfuncionais no interior da célula, por isso o upcycling celular, conhecidos como autofagia e atividade de proteasoma, que a gente vai ver mais em detalhes mais adiante. Antes de falar, né, do processos de autofagia e tudo mais, é importante trazer um pouquinho o mercado global de produtos para clareamento da pele, que é um mercado de 13 bilhões de dólares, com uma expectativa de crescimento até 2027, atingindo um marco de 24 bilhões. A Ásia representa mais da metade desse mercado, e quando a gente olha o mercado asiático em específico, China é quase a metade, representando aí 40%, Japão 21%, Coreia do Sul 18%. E isso faz sentido porque o processo de envelhecimento da pele, existem algumas distinções, algumas diferenças entre as populações. Por exemplo, segundo esse estudo científico, os europeus, os primeiros sinais do envelhecimento dos europeus são as rugas. Enquanto que para os asiáticos, as rugas começam a aparecer 10 anos depois, em média. Já as manchas senis é o primeiro sinal do envelhecimento para os asiáticos que surgem com idade antes, né, da média da população europeia. Enquanto que as rugas para os europeus aparecem primeiro, muito antes até mesmo do aparecimento de manchas senis. Então, é por isso que os asiáticos têm essa preocupação com manchas e por isso que o mercado asiático é tão grande nesse sentido. Quando a gente olha aqui, lançamento de produtos para o clareamento da pele, aí, segundo a Mintel, a gente consegue fazer esse filtro, né? Ali em claims, clareamento, produtos para clareamento de pele, a gente vê que por região, Ásia e Pacífico representa 45% dos lançamentos, seguida de Europa, América do Norte, Oriente Médio e África e, por fim, América Latina. No entanto, quando a gente abre isso por país, a gente observa que Estados Unidos inova nesse sentido, então vem lançando muito mais produtos, e aí eu fechei a pesquisa nos últimos 3 anos completos, então os Estados Unidos fica em primeiro lugar, depois Reino Unido, Coreia do Sul, França, Alemanha, Índia e assim por diante. Então, a gente percebe que muda um pouquinho a ordem quando a gente fala de lançamento por país. Olhando ainda dentro de ingredientes para clareamento da pele consumido nos diferentes produtos lançados no mundo todo, né? Aqui a gente está falando de vendas por país, a gente vê também que a ordem diferencia um pouquinho. China consome aí mais de 1.000 toneladas de ingredientes clareadores da pele, é uma estimativa feita pela Euromonitor, com uma expectativa de crescimento desse consumo ano após ano até 2026. Reino Unido vem em segundo lugar, depois Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Então a gente percebe que também em termos de consumo muda um pouquinho a ordem e claro, né, China sempre está aqui em termos de consumo em primeiro lugar. Agora sim, entrando no tema mancha senil, a mancha senil ela é um tipo de mancha mais evidente em pessoas acima de 40, 50 anos de idade, que gradativamente vai aumentando com a idade em regiões como rosto, dorso das mãos, braços e ombros. Então, é mais ou menos o que a gente mostra aqui nessa foto.
E quando a gente fala de mancha da pele, já está muito bem elucidado os dois tipos de pigmentos, como eu comentei anteriormente, o pigmento melanina e a lipofuscina. Existem distinções entre elas e a gente trouxe aqui um pouco de como elas se diferenciam uma da outra. A melanina não ocorre com o aumento da idade necessariamente e é produzido, o pigmento produzido nos melanócitos, ou seja, ela está ali na epiderme. Enquanto que a lipofuscina, a idade é um fator determinante, por isso que ele é conhecido como pigmento do envelhecimento. E é um pigmento formado no interior dos lisossomos, que é uma organela presente em todas as células do nosso organismo e que, portanto, pode acontecer nos queratinócitos, fibroblastos e até nas células dos nossos órgãos, podendo ocorrer em níveis mais profundos da pele. Então, quando a gente fala de melanina e lipofuscina, a melanina pode, um adolescente pode estar ali cheio de melanina, com manchinhas, enquanto que a lipofuscina, ela vai acontecer mesmo acima de 45, vai ficar mais evidente, né, aos 50 anos de idade. Não que ela comece a se acumular com essa idade, a gente vai ver mais para frente que o acúmulo já começa com idades mais jovens, tá? E aí, quando a gente ainda fala de estrutura melanina versus lipofuscina, a melanina é composta por esses biopolímeros, a eumelanina, a feomelanina e neuromelanina, enquanto que a lipofuscina é composta por proteínas, lipídios e carboidratos. E aí, entrando um pouquinho no assunto lipofucina, lipo significa gordura, do grego, e fuscus, do latim, significa escuro. Então, são partículas de gorduras escuras. São lisossomos dotados de resíduos celulares em excesso. É como se a gente visse o lisossomo com uma indigestão, né? E aí ele fica com essa marquinha, com essas manchinhas, esses pigmentos marrom amarelado, como a gente pode ver nessa cultura celular. E como que ocasiona esse acúmulo desse lixo no interior da célula, né? Como que gera esse lixo? Então, uma vez que a pele está exposta à poluição, à radiação UV ou um estilo de vida não saudável, a gente vai aumentar a exposição aos radicais livres. Ou mesmo no próprio processo de envelhecimento intrínseco, já vai acontecer esse aumento de radicais de exposição aos radicais livres, que vão provocar aí danos aos componentes celulares, como por exemplo, dano ao DNA, dano lipídico ou mesmo dano proteico. E mais especificamente, quando a gente fala de dano proteico, a gente tem um exemplo de uma proteína funcional, e aí ocasionando aí a carbonilação dessa proteína, onde tem o grupo carbonílico que se conecta a essa proteína funcional, tornando-a um lixo, então, no interior da célula. Como eu comentei anteriormente, diferentemente do que se imaginava, né, que a mancha senil ela surge a partir dos 50 e, portanto, passa a ser tratada somente nessa idade, na realidade, estudos já indicam que este lixo celular começa a ser acumulado muito antes, em torno de 30, 35 anos de idade. Esse artigo foi publicado no ano passado pela revista Nature e ele mostra exatamente isso, né? Com 35 anos de idade já começa esse acúmulo de lixo que com a idade vai ficando cada vez mais progressivo até ficar evidente ali na pele. Ou seja, é um tipo de pigmento que deve não só ser tratado, já quando se torna evidente, mas também prevenido nessa idade em torno dos 35 anos de idade. E como reverter este processo, né, do acúmulo de lixo celular ou de lipofuscina? Existem dois processos que são naturais do nosso organismo. O primeiro é a autofagia e o segundo é a atividade de proteasoma. Ambos vão atuar ali para fazer a reciclagem de componentes disfuncionais, componentes velhos do interior da célula. São processos distintos, porém completamente complementares. E por quê? Porque cada um vai atuar em diferentes targets. A autofagia, ela atua regenerando e fazendo a reciclagem de macromoléculas. Eu estou falando de grandes proteínas, de organelas velhas, ali danificadas no interior ali no citossol. Já a atividade de proteassoma, ela vai atuar reciclando proteínas menores, que estão em grande quantidade no interior da célula, que são proteínas menores danificadas. E por isso que eles atuam de maneira complementar, completamente complementar. E aí, entrando um pouquinho, né? O que é autofagia? Auto vem do grego, que significa próprio, e fagem, também do grego, que significa comer. Então, há um processo de autolimpeza celular.
E aqui, mostrando mais a fundo como que funciona esse mecanismo, todo esse processo vai acontecer no interior da célula, a partir do momento que eu tenho as organelas danificadas, proteínas mal envelopadas, eu vou ter aí a formação do fagóforo. Então, tem aí a nucleação do fagóforo, que vai se expandindo até envolver completamente esses componentes danificados no interior da célula, formando, então, o autofagossomo, que é essa vesícula aí com esse lixo. Depois vem o lisossomo, que se conecta a esse autofagossomo, transfere as hidrolases para o interior do autofagossomo para que ocorra a digestão desse lixo. Depois da degradação, esse efluxo, ele retorna para a célula na forma de macromoléculas recicladas, então são aminoácidos, ácidos graxos, para servir de energia e substrato para a formação de novas proteínas e novos componentes celulares. Aqui eu expliquei mais ou menos como que funciona o processo de autofagia, mas é importante olhar quais são os marcadores biológicos desse processo. O primeiro dele, mais importante, é o emitor, que é esse complexo proteico que vai atuar como um sensor de nutriente e energia da célula, sinalizando se tem ou não tem energia ou nutriente suficiente para a célula. No estado de nutrição, essa emitora ela se encontra conectada com as proteínas de autofagia, né, que é esses laranjinha, e no estado de privação de nutrientes ou estresse, ela se desconecta, deixando essas proteínas de autofagia disponíveis para iniciar o processo de autofagia. O segundo marcador mais importante aí é a LC32 ou LC3B, que é um marcador, é uma proteína-chave para regulação da autofagia na biogênese do autofagossomo, ou seja, ela é responsável por construir aquela vesícula que vai envolver o lixo, né, celular, para então fazer a digestão desses componentes. O terceiro e o último marcador importante para esse processo é a Parkin, que é uma proteína responsável por taguear, por marcar os componentes velhos, né, no interior da célula e também responsável por direcionar esse lixo para o interior do autofagossomo. Então, a gente está falando aqui de 3 importantes marcadores: emitor, LC32 e Parkin. A autofagia não é um tema super novo, ele foi descoberto lá nos anos 60, mas que depois lá em 2016, com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, por esse pesquisador japonês, Yoshinori Utsumi, o processo de autofagia ganhou ainda mais evidência, porque ele conseguiu elucidar todo o processo e os marcadores responsáveis aí pelo processo de autofagia. E é interessante a citação dele, que ele diz que a vida é um estado de equilíbrio entre síntese e degradação das proteínas. No cosmético, a gente costuma muito falar de síntese, mas é tão importante quanto síntese é a degradação de componentes velhos no interior da célula para a gente obter novamente o total metabolismo, a eficiência do metabolismo celular. Depois disso, obtivemos então uma validação científica e a correlação da autofagia com a melhora do metabolismo corporal e a longevidade. Por exemplo, algumas hipóteses, né, da prática de 14 horas do jejum intermitente, isso relacionado com o aumento da eficiência celular e a redução da massa corpórea. E depois disso, a gente vê inúmeros artigos científicos sendo publicados relacionando esses fatores. Um deles é esse artigo que fala que a corrida, né, na esteira, por exemplo, aumenta a autofagia no cérebro e em outros órgãos importantes, ou que os atletas possuem taxas mais altas de autofagia. O exercício de alta intensidade pode ser a melhor maneira de ativar a autofagia. Então, são alguns artigos que foram publicados que relacionam justamente esse aumento da taxa de autofagia com a prática de alguns exercícios. E por que essas condições provocam o início da autofagia? Porque são condições de estresse ou de escassez de alimentos e nutrientes no interior da célula, fazendo com que a emitora, então, sinalize a célula dizendo não temos nutrientes suficientes, portanto, precisamos degradar o lixo presente no interior da célula para reciclar e obter mais componentes e energia novamente. A atividade proteassoma, como eu comentei anteriormente, ela é complementar ao processo de autofagia e o proteassoma ela tem esse formato cilíndrico, sofisticado,
onde a gente tem aqui, então, uma proteína danificada ou mal formada, tagueada, marcada com a ubiquitina. Então, quanto mais ubiquitina ela tiver, mais velha significa que é a proteína que precisa ser degradada no interior desse proteassoma. Uma vez que ela é transportada para o proteassoma, ela vai ser cortada em pedacinhos menores. Então, a gente vai obter ali aminoácidos reciclados para a formação de novas proteínas. Então, a gente tem todo um processo de reciclagem de pequenas proteínas. E é importante comentar que o marcador do processo de proteassoma, né, da atividade de proteassoma, é justamente medir aqui a atividade da quimiotripsina-like, que é como se fosse a tesourinha do proteassoma para cortar essa proteína em pequenos aminoácidos. Num estágio de homeostase celular, a gente tem o balanço entre a produção de lixo, o processo de autofagia e a atividade de proteassoma. Então, a gente tem mais ou menos esse equilíbrio. Com o processo de envelhecimento ou um envelhecimento acelerado, a gente vai ter esse desequilíbrio, onde a produção de lixo é maior do que a nossa capacidade de reciclar esse lixo, né? Então, pensando nesse contexto, né, e elucidando todas essas etapas dos processos de autofagia de proteassoma, nós desenvolvemos Iselite, que é um extrato, é uma combinação sinérgica da planta da ressurreição, conhecida muito pela medicina tradicional africana, e o extrato de coffea arábica, então o café verde, o extrato de café verde, obtido por um processo de upcycling também, que vai estimular a autofagia e a atividade de proteassoma, eliminar as toxinas e os componentes biológicos celulares disfuncionais, promovendo, então, o clareamento das manchas sinis, melhorando a elasticidade e a textura da pele, como a gente vai ver mais adiante. A planta da ressurreição, ela é conhecida por esse nome porque ela é capaz de sobreviver à extrema desidratação por anos, voltando ao seu estado funcional após ser hidratada em até 48 horas. Ela é proveniente do continente africano e é usada, né, na medicina tradicional africana para curar tanto problemas de doença como problemas respiratórios, e é um símbolo de esperança. Então, eles costumam banhar o enfermo com a infusão dessa planta. É um extrato rico em trealose e polifenóis, principalmente flavonoides. A nossa planta, ela vem de uma comunidade rural da região do Zimbábue, que possui, né, o nosso fornecedor tem esse selo de Union for Ethical Biotrade, que comprova o respeito às pessoas e à biodiversidade através do manejo sustentável. Esse bioma ali da região do Zimbábue é muito importante para preservar as propriedades da planta e o perfil fitoquímico do extrato, por isso que é importante obter desta região. Essa condição extrema é importante para manter esse perfil fitoquímico do extrato. E o outro componente é o extrato de café verde, né, obtido por esse processo de upcycling. A Chemiunion possui, né, através da prensagem a frio da semente de café verde, o óleo de café verde. E do resíduo, desse processo, a gente tem a torta de café verde, que é muito rico em componentes hidrofílicos, né? Então, a gente faz a extração lipo e vai obter, então, a parte hidrofílica totalmente concentrada aqui na torta de café verde. Dessa torta, a gente faz a extração e obtém, então, o extrato de café verde, que é uma fonte riquíssima em antioxidantes, como componentes fenólicos, ácidos clorogênicos e alcaloides, como a cafeína. O Iselite, ele vai atuar resgatando essa homeostase celular, porque ele estimula a autofagia, a atividade de proteassoma, ao mesmo tempo que reduz o acúmulo e produção de lixo. Então, por isso, dessa forma que ele vai atuar. A gente fez inúmeros estudos, até para obter, né, exatamente a composição do Iselite, foram feitos inúmeros screening, inúmeros testes, para chegar, né, nessa composição que vai promover a autofagia e atividade de proteção ao mesmo tempo que faz essa proteção antioxidante, e a gente tem, né, a evidência do mecanismo através da estimulação dos 3 principais marcadores da autofagia, como a mTOR, LC32 e Parkin, redução da lipofuscina, porque é importante no final das contas olhar a redução do pigmento no interior da célula, o estímulo da atividade de proteassoma e o efeito de detoxificação celular através da proteção ou do estudo de carbonilação de proteína.
Também temos a evidência do clareamento da pele, que foi feito no ex vivo em vivo, da redução de melanina por fotanamasson e clareamento da pele por diferentes equipamentos, e o estudo de anisotropia, que comprova a melhora da uniformidade de textura e elasticidade da pele. Aqui, nesse webinar, eu vou mostrar somente alguns, só os marcados aqui, grifados, né? Mas você pode sim obter a apresentação e o estudo completo com os nossos, entrando em contato com a nossa equipe de vendas, ok? Então, aqui eu já trago direto o endpoint do teste in vitro, mostrando a redução da lipofuscina, que é esse lixo no interior da célula. Então, a gente tem aqui o grupo controle, primeiro aqui, destacado, em azul é o núcleo e em verde é a lipofuscina, então você vê que quase não tem lipofuscina. Depois, o estímulo com UVA, então aqui evidenciando maior quantidade de lipofuscina aqui nessa parte em verde, e o grupo tratado com UVA e depois tratado com Iselite, que é o ativo clareador. E a gente vai obter um resultado basicamente igual ao controle. Outro estudo que a gente mostra aqui é o estímulo da atividade de proteassoma, então aquela proteína que vai reciclar as pequenas proteínas danificadas no interior da célula, e aqui a gente teve um estímulo de 45% da atividade quimiotripsina-like, que é aquela região do proteassoma que é como se fosse a tesoura, né, que corta as proteínas danificadas. Fizemos também o estudo ex vivo, mostrando redução de melanina, então mostrando aqui o fotanamasson, num fragmento de pele entre 35 e 70 anos de idade, e um produto com 2% de Iselite incubado por 72 horas. E a gente vê aqui o grupo controle, então aqui na epiderme basal a gente vê aqui o acúmulo de melanina, no placebo basicamente a mesma quantidade aqui, e por fim, a amostra tratada com 2% de melanina, com 2% de Iselite. E aí a gente tem a redução, a quantificação dessa melanina acumulada, a redução de 47% comparado ao controle. E, por fim, o nosso estudo clínico foi realizado com um painel de 63 mulheres, contendo 63 mulheres, entre 45 e 69 anos de idade, com manchas de fotoenvelhecimento. Utilizamos o creme com 2% de Iselite versus o placebo, para ver a diferença, num protocolo de uso de 2 vezes ao dia, por 56 dias, nas regiões facial e das costas das mãos, porque realmente aqui é a região mais difícil de ser tratada. A avaliação foi conduzida a partir do D0, após 28 dias e 56 dias, em diferentes equipamentos. E aqui a gente tem já direto, né, a fotografia da melhora do clareamento das costas das mãos. Então, aqui, a fotografia no dia 0, após 28 dias, e após 56 dias, a gente tem uma evidência muito boa do clareamento das mãos aí, das manchas das mãos. E a gente teve um resultado da melhora da homogeneidade, isso foi um resultado médio, de 63% da homogeneidade do tom da pele. E aqui a gente tem um estudo da homogeneidade do tom da pele na região facial, então no dia 0. Após 28 dias, você já vai perceber uma melhora significativa, muito evidente, e após 56 dias, também uma melhora já do clareamento da pele e da homogeneização do tom, ao mesmo tempo que aqui a gente vai perceber, quando a gente compara do D0 para o 56, a melhora da textura da pele da voluntária. E a média da melhora da homogeneidade foi de 42% após 28 dias de tratamento. Por fim, realizamos também o estudo de anisotropia, que descreve uma propriedade que vai descrever, por exemplo, a elasticidade da pele nas diferentes direções. Quando a gente é jovem, mesmo se a gente fosse avaliar, se a pele fosse, né, se a gente pegasse um fragmento de pele e avaliasse nas direções horizontal e vertical e fosse avaliar a elasticidade, ela é a mesma quando a gente é jovem. Com a idade, vai mudando. E a nossa elasticidade, ela vai ficando piorada mais numa direção do que em outra. E com isso, a nossa textura também muda. Então, a gente tem aqui um exemplo de diferentes idades e a fotografia aqui da pele, né, nas diferentes idades. Então, de 30 a 40 anos, de 41 a 50 e acima de 71 anos, e você vai perceber que ocorre um aumento de anisotropia,
e da textura, uma mudança da textura da pele, onde os vincos vão ficando cada vez mais intensos, né, a formação de rugas, e aqui nesse último você vê que basicamente elas estão todas na mesma direção, as linhas. Então, aqui a gente tem o estudo feito, né, do índice de anisotropia em D0, então as linhas em vermelho basicamente horizontais, quase nas mesmas direções, muito parecido com aquela fotografia de 71 anos, e depois de 56 dias de tratamento, você percebe que a rede ela já ficou mais ampla, né, mais aberta, mostrando que melhora a textura da pele e com isso também melhora a elasticidade da pele. O melhor resultado foi a melhora de 50% e a média foi a melhora de 8% aí na textura e na elasticidade da pele após 56 dias de estudo. Então, aqui é só um resumo do Easy-Light, a gente não mostra todos os estudos realizados, é um produto bem robusto, né? Mas você pode obter total informação aí com a equipe de vendas. Melhora em 42% a homogeneidade do tom da pele, reduz 37% o contraste, mancha versus a pele após 28 dias. Melhora também ali na região das costas das mãos, em 63% a homogeneidade do tom da pele e reduz em 26% o tamanho das manchas após 56 dias. É o primeiro ingrediente do mercado que atua na causa raiz da mancha senil, porque aqui a gente está falando de atuar em dois sistemas importantes, né, de reciclagem ou upcycling celular, que é a autofagia e a atividade de proteassoma. Melhora em até 50% a elasticidade e a textura da pele. Ingrediente vegano, livre de GMO e livre de conservantes. É um produto certificado Cosmos. Quando a gente fala de aplicação, a gente indica a 2%, que foi o que a gente testou no estudo clínico. O pH de estabilidade vai de 4 a 6 e pode ser aplicado em diferentes emulsões. E a gente sempre indica ao final do processo, na temperatura abaixo de 45 graus. Tá? Qualquer dúvida. E aí, só para finalizar, realmente aqui a gente está falando de um diferente mecanismo, a gente não fala de redução da hiperpigmentação por acúmulo de melanina, e sim por acúmulo de lipofuscina. A melanina também foi estudado, mas o foco principal é a lipofuscina e o mecanismo de upcycling, o mecanismo de autofagia e atividade de proteassoma, que também estão relacionados ali com a redução do acúmulo de melanina, né? Como a gente tem algumas evidências, alguns estudos já mostram isso, que quando você melhora a atividade de autofagia e proteassoma, também há redução do acúmulo de melanina. E com isso, fazer esse resgate da luminosidade natural e a homogeneidade do tom da pele. Para mais informações, contate nossa área de comercial ou o nosso website. E tem aqui também o QR Code, onde você pode escanear e obter as informações e o vídeo do produto. Eu vou olhar aqui as perguntas do nosso chat box. Temos aqui a primeira pergunta. As manchas causadas pelas vias de síntese melanina e lipofuscina são de forma macroscópica, visualmente diferenciáveis. Visualmente não são tão diferenciáveis, às vezes elas são confundidas sim. É por isso que a gente acaba olhando os marcadores biológicos e até mesmo o estudo in vitro para comprovar a redução de lipofuscina. O ponto é que se você trata de forma errônea, se você trata uma lipofuscina atacando a melanina, você não vai ter o resultado que você quer. Então, esse é o principal ponto. Por isso que é importante atuar nos dois mecanismos. Aqui, outra pergunta. Como o produto se diferencia de outros produtos do mercado que falam da planta da ressurreição? Muito boa essa pergunta, porque aqui, inclusive, muitos dos produtos da concorrência que fala de planta da ressurreição não fala de autofagia, né? Eles falam mais de hidratação. Mas um ponto importante a ser falado aqui é que os componentes sólidos desse extrato, eles estão em altíssima concentração, por isso que a gente usa somente 2%, e obtém esse resultado que vocês puderam ver aqui. E normalmente, esses extratos da planta ressurreição indicados no mercado são indicados a 5%, 6%, 4%, então, no mínimo, o dobro. Então, aqui a gente tem um pouco da distinção, e para chegar nessa concentração, né, no estímulo de autofagia, a gente fez inúmeros screening, inúmeros testes, para chegar justamente nessa composição que pudesse estimular a autofagia e a atividade de proteassoma. Tá? Então, foi fruto de extenso estudo. Bom,
Acho que é só, não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Agradeço a presença de todos. Essa apresentação vai ficar gravado e qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a Quimiune. Muito obrigada.